Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo aqui eu vou passar para vocês algumas dicas, tá? Algumas não, uma dica, né, para quem está começando e não sabe por onde começar, tá? Eu vou levar em conta que você tenha um depósito de $500, tá? Então por isso eu vou configurar aqui para que o nosso teste seja sobre $500, ok? Ok, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou começar a mostrar para vocês que você pode começar inicialmente, se você ainda não tem uma noção de qual é o melhor robô ou não, mas hoje o robô que tem mais desempenho é o nosso EAFX Trade Scalping, tá? Ele tem um desempenho bem superior a outros robôs, tá? Como já foi mostrado em algumas contas que eu já postei no YouTube, aqui tem um exemplo. Isso aqui é uma conta real que o robô hoje está exatamente há 36 dias rodando. Ele já deu $568, tá? De forma bem tranquila, o robô está trabalhando. Agora eu vou fazer a demonstração para vocês da configuração que você pode começar a trabalhar, tá certo? Então vamos lá em propriedade, entradas e saída, carregar. Vamos ali. Você vai ter que pegar a sua pasta de setups, tá certo? Independente de onde você salvou ela, você vai ter que acessar essa pasta, tá certo? Vamos acessar aqui de forma correta, que eu entrei na pasta errada, ok. MQL4 Expert. No seu computador vai estar em outro local, tá? Vai estar onde você salvou, mas no meu caso está em outro lugar. Então vamos lá. Eu vou pegar inicialmente esse scalping, tá? AFX Trade Scalping euro-dólar, tá? H1 arrojado, tá? Então vamos lá utilizar ele. Vamos fazer dois testes. Vamos fazer um teste com ele original, tá certo? E vamos fazer um teste com ele depois alterando alguns parâmetros, tá? Tem muitos parâmetros aqui que são importantes. Então os principais parâmetros que você deve ter atenção é o fator martingale, tá? Nesse caso aqui ele está 1.5, tá? E tem a distância retração ordem, tá? Neste caso aqui nós não vamos abrir ordem na tendência, então por isso que o parâmetro aqui está esse volume aqui, ó, distância ordem tendência está 10.000 pontos, significa que, né, não vai abrir ordem nesse momento. Então você deixa dessa forma. Então a atenção que você deve ter é fator martingale, distância ordem retração, tá? Isso é importante, ok? E o profit necessário que você quer, o que você deseja. Nesse caso aqui está 600, representa 60 pips, né? Se você estiver trabalhando com ordens de 0.01, significa que é 10 centavos por pips em conta standard. Se é 10 centavos por pip, então significa que vai dar $6 aqui, tá certo? Levando em consideração que o volume é 0.01. Os demais parâmetros você pode deixar do jeito que está, você não precisa se preocupar com ele agora. Tá certo? Ok, então você vai deixar isso aqui assim, desta forma, tá certo? E não vai mudar nada por enquanto, tá? Então vamos dar ok. Então a nossa conta é inicialmente $500 e os parâmetros já estão configurados. Vamos fazer um teste aqui para a gente ver inicialmente. É muito importante você utilizar o H1. O EAFX Trade Scalping, ele é um EA que não utiliza indicador. Tá? Mas é muito importante você ver qual o tempo gráfico que você quer utilizar, porque isso interfere. Por mais que ele não tenha indicador, o tempo gráfico interfere. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, vou mostrar para vocês, ele está configurado para abrir ordens independente se o candle está aberto ou não. Mas quando você escolhe um tempo gráfico, você pode falar assim, eu quero abrir ordens somente quando o candle estiver, né, for um novo candle. Significa que eu só vou abrir uma nova ordem quando abrir um novo candle. Mesmo que a minha distância de retração foi atingida, mas naquele momento, tá, e não foi aberto um candle novo ainda, vamos supor que você está no gráfico de 1 hora, significa que ele vai aguardar a abertura de um novo candle. Então neste caso aqui, se eu marco este parâmetro como true, se eu marcar esse parâmetro como verdadeiro, e vamos supor que o mercado dá uma agitada grande naquela hora e a barra de 1 hora ultrapasse 40
pips, que seria 400 pontos, vamos supor que ele chega a 60 pontos, ele não abriria uma ordem naquele momento, ele esperaria abrir uma nova ordem. Isso é uma vantagem, tá? É muito interessante porque em dias de notícia, tá, que você não tem aquela certeza, esse parâmetro estando como verdadeiro te ajuda muito, tá? Porque ele primeiro vai esperar aquela agitação que acontece, tá, no gráfico de uma hora, tá? Por isso que eu falo que interfere, porque se você tiver no gráfico de 1 minuto, às vezes a notícia ela vai abalar vários minutos naquele momento ali. Então a cada minuto é um candle, então vai chegar um ponto e vai abrir sua ordem. Mas se você tiver no gráfico de 1 hora, dá tempo daquilo tudo se resolver, daquilo voltar a uma possível normalidade para daí seguir em frente à abertura de ordem, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês do parâmetro original como falso, ok? E vou mostrar no gráfico de 1 hora, tá certo? Vamos fazer um teste aqui no período de 2017, que na verdade é a nossa realidade de hoje, tá? Não adianta eu hoje fazer um teste com o período de 2014, 2016. Nós estamos em 2017, então hoje a movimentação no par euro-dólar está diferente da movimentação do ano passado, do ano retrasado e aí por diante. Então vamos fazer um teste aqui. Isso é aconselhado para que você também faça um teste aí. Você pode pegar a sua conta, atualizar aqui, ó, centro histórico, você atualiza os dados aqui, tá? Basta você selecionar o par que você quer e clicar em download. Você vai acessar, você vai atualizar o seu centro histórico, tá? Feito isso, você já tem condições de fazer um teste mais bem elaborado. Uma vantagem dos nossos robôs são os seguintes: nós não analisamos, tá, cada tique que acontece naquela barra que está sendo formada. Porque tem muita gente que faz robô e analisa a movimentação dentro do candle. Então, neste caso, o que pode acontecer se você testar no backtest, vai dar um resultado. Quando você põe no real, vai dar outro resultado. No nosso caso, não. No nosso caso, eu não olho isso. No nosso caso, eu só trabalho com abertura de ordem ou distância, né, de retração ou distância tendência. Tá certo? Então, assim, para mim, indiferente. Então, por isso que o que acontece no nosso backtest vai acontecer na situação real. Tá certo? Vamos pôr isso aqui para rodar para a gente ver. Vamos começar com o euro-dólar. Tá aqui, scalp, configuração feita, H1 visual. Vamos lá. O robô já começa a trabalhar, tá? Quando eu falo com as pessoas que não tem trabalho para começar a negociar com os nossos robôs, é isso, porque basta você pegar um dos nossos setups, tá? Se você não tem conhecimento, você acaba tendo que fazer um backtest para você ver. Mas os nossos setups, tá? Principalmente os H1, que tem uma retração de pelo menos 400 pontos ou 400 pips, eles são bem confiáveis. Então são robôs que dificilmente vai quebrar a sua conta. Tá? Dificilmente, eu sou sincero em te falar isso. Tá? Outro ponto que você tem que ter em mente: não existe robô que você liga ele e você esquece. Tem muita gente que tem a mentalidade de achar que eu coloquei um robô funcionar, acabou, agora é só pegar o dinheiro. Não, você tem que ter paciência. Vai ter dia que você vai ter que mudar os parâmetros. Isso é normal. Não existe isso, gente. Põe na cabeça que não existe isso de você simplesmente pegar um robô, ligar e largar para lá. Não existe. Eu mesmo no meu dia a dia, tá? Vou voltar aqui enquanto tá rodando o robô. Tem situações aqui que eu pego e eu altero a distância de retração, eu aumento, eu diminuo. Por quê? Porque eu estou analisando, vamos pensar aqui, ó, eu estou no gráfico de 1 minuto, né? Estou operando o scalp no gráfico de 1 minuto. Eu posso fazer um levantamento de ontem para cá e ver que compensa eu operar com retração menor. Então eu costumo trabalhar de forma mais agressiva. Eu venho aqui, um exemplo nessa programação minha aqui, Expert, propriedade, eu coloquei aqui, ó, a minha distância de ordem de retração é 50. Por quê? Porque eu estou vendo que nesse exato momento o mercado está mais
consolidado, então ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Tá? Então eu pego o lucro para cima e para baixo, estou pegando lucro. Tá? Se você analisar aqui um exemplo aqui, ó, tá? Vamos só exibir aqui o terminal. Vou mostrar para você, tá? Só essa semana, tá? Nessa conta, uma conta pequena, uma conta de 2.000 e poucos dólares, tá? Vamos pegar aqui, ó, tá? Vou pegar o lucro, vou personalizar, vamos pegar os últimos 3 dias só, tá? Os últimos 3 dias, vamos dar um ok. $290 de lucro. Você sabe o que é $290 de lucro? Vou fazer a conta aqui para você. Tem muita gente que às vezes não sabe, mas $290 de lucro vezes quanto está o dólar? 3. Vamos fazer fez 3, tá? Mas é 3.3, alguma coisa assim. Vamos fazer 3. No mínimo R$870. No mínimo R$870. Tá? Em uma semana. Em uma semana. Então, a pessoa tem que ter uma noção. Ó, já aumentou mais $2. Tá indo, entendeu? A pessoa tem que ter uma noção que o lucro ele vai acontecer. Tá? Nesse primeiro momento, eu vou postar para vocês estratégias mais conservadoras. E a cada vídeo que eu for incluindo aqui na nossa área de membro, eu vou mostrando configurações de forma mais agressiva. Ah, eu vou querer ganhar dinheiro rápido? Vou, então eu vou te ensinar como que você faz. Tá? Mas o que interfere muito, tá? Quando você utiliza os nossos robôs, pode ser o Scalping qualquer um, mas eu estou falando do Scalping porque o nosso robô Scalping ele é o mais arrojado, assim, é o mais... Parece que ele tem mais facilidade de dar lucro, tá? Diante de toda a análise que eu já fiz em conta real, ele é o que mais dá lucro, tá? Por não esperar nenhum sinal de indicador, por ele não precisar entrar só em momentos específicos. Então ele é um robô que está trabalhando para cima e para baixo, tá? Retração, e você pode configurar ele também para trabalhar na tendência, e ele vai dar mais lucro, tá? Ele vai dar mais lucro. Então, com este setup que a gente postou aqui, você vê, começou no dia 1/1 de 2017. Se isso aqui tivesse rodando em conta real mesmo agora, ele daria isso aqui, tá? Ele daria. Então, o que acontece? Em 12 dias, presta atenção, em 12 dias, ele já saiu de um capital de $500 para 656. Significa que em 12 dias, tá? Em 12 dias, ele pegou 156 dividido por 500. Em 12 dias, 30%. Está totalmente acima do que eu prometo. Porque eu falo 10%. Então, nesse caso aqui, o cara já poderia até fechar isso aqui na realidade. Mas, não, vou fechar essa situação aqui, tá ótimo, mês que vem eu continuo. O cara não pode nem reclamar comigo, porque hora nenhuma eu falo prometendo lucros abusivos. Tá? Eu não vou te falar que eu vou te dar 100% ao mês. Eu não falo isso. Se te der lucro. Tá? Eu vou te mostrar condições de você ganhar os seus 10%. E vou te mostrar condições de você ganhar também 50% durante o mês. Às vezes até 100% ao mês. Tá? Mas isso vai depender do perfil, né, de quem está negociando. Isso aqui é um perfil. Eu vou parar o teste por aqui, porque senão vai demorar muito. Mas você pode pegar esse setup que eu te mandei e fazer o teste, tá? Qual que foi o setup? Vamos parar aqui. Ele deu um rebaixamento de 14%, tá certo? 14%, tá? Até nesse momento. Pode aumentar o rebaixamento? Pode, vai depender da situação que ele está vivendo aí nesse momento aí. Qual o setup que a gente utilizou? A gente utilizou esse setup aqui, ó. Vamos lá de novo para você entender. Tá? O setup que eu estou mostrando para vocês nada mais é do que este aqui, ó. Setups, EAFX Trade, Scalping, Euro-Dólar, H1 arrojado. Então é esse que a gente utilizou. Você quer ver o robô ficar mais conservador ainda? É você diminuindo a sua expectativa de lucro. Então vamos supor que eu quero só 200 pips.
200 pontos, que refere a 20 pips, né? Então vamos dizer que eu quero isso de lucro. Eu venho aqui, coloco OK. Tá? Não mudei nada aqui, o martingale não permanece, mas só isso aqui. OK. Vamos rodar novamente até o dia 13 de janeiro para você ver. Tá? O lucro pode diminuir, mas também o rebaixamento diminui, fica a conta mais conservadora. Tá certo? Vamos lá para você ver agora. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês são testes que você pode fazer. Tá certo? Que você pode fazer com os nossos setups para você ver a possibilidade que os nossos robôs têm de configuração. Tá? Não temos a intenção de falar para ninguém que os nossos robôs vão te dar lucros exagerados. Os nossos robôs não. A realidade dos nossos robôs é essa que você está vendo. Por isso que nós damos 15 dias de teste para a pessoa. Tá? E eu espero que as pessoas que estão chegando aqui, elas tenham pelo menos a percepção e a curiosidade de ter feito os testes, de testar uma conta demo, de fazer backtest. Isso é normal. Tá? Isso é normal. Tá? Não é errado. Mas você também pode, se você tiver um saldo de 500 watts, você pode já de cara também pegar os nossos robôs, pega lá o scalping, tá? E coloca nessa conta com uma configuração que a gente já enviou e utiliza, tá certo? Agora, não é recomendado, tá? Não é recomendado você, com uma conta de $500, colocar mais de um robô, tá? Não aconselhamos isso, tá? A gente aconselha que para cada $500 você coloque um único robô funcionando, tá certo? Para quê? Para que você trabalhe de forma conservadora. Tá? Nesse primeiro momento, eu acho que você tem que aprender a trabalhar nisso. Se você já tem um perfil mais agressivo, é o que eu já disse. Teste os parâmetros, principalmente sobre distância retração, fator martingale e o profit. Isso inicialmente você pode fazer essas alterações para você testar e ver qual é realmente o seu perfil. Tá certo? Mas uma coisa importante, cada parâmetro que você muda interfere nos resultados, tá? Outros, dependendo da forma que você configura, você chega em resultados mais rápidos ou você chega em resultados mais lentamente, você demora um pouquinho mais para chegar nos resultados. Às vezes os resultados ficam maiores, às vezes os resultados ficam menores. Resultados que eu falo são referentes a lucros, tá certo? Isso vai do perfil de cada um, tá? Se você tem o perfil mais conservador, mantém uma distância de retração maior, tá? E um profit menor. Se você tem um perfil mais agressivo, você pode utilizar uma distância de retração menor, né? Com muito cuidado do seu fator martingale, tá? Porque aquilo é o fator de multiplicação. Tá? O fator martingale ele é um fator de multiplicação. Significa que, vamos abrir aqui o gráfico para você ver. Significa que, vamos aqui, ó. No meu teste, no meu exemplo, eu estou usando o fator martingale 2. Por quê? Porque no gráfico de 1 minuto, com a distância de 50 pontos, que seria 5 pips, o fator martingale de 2 resolve muito rápido as ordens. Tá? Porque é uma forma mais agressiva. Tá? Isso aqui eu estou falando de uma forma mais agressiva. Isso aqui eu estou falando de uma configuração. Quando eu falo fator martingale de 2.0, posição ordem contrária não mexe, tá? Mas o lote inicial 0.01, isso aqui é muito importante. Não aumente o lote. Tá? Comece sempre com um lote menor, porque ele vai abrindo outras ordens. Comece com um lote menor. Tá? Não saia começando aqui com 0.10, não faça isso. Deixe o padrão. Distância de retração de 5 pips, que seria 50 pontos, eu consigo uma faixa de lucro neste robô aqui, tá? Num dia, em torno de 50, 60 dólares. Uma conta pequena, tá certo? Então você tem que ter muita atenção, porque isso interfere. Tá? Então, vamos voltar ao nosso teste aqui. Aqui, ó, dia 11 de janeiro. Vamos parar por aqui para ver o que está acontecendo. Ele aumentou, olha só que engraçado, ele aumentou o rebaixamento para 21%,
tá? Mas o lucro foi menor. Então por isso que eu falo, tem que ter muita atenção nas configurações, tá? Que você vai fazer. Por quê? Porque interfere. O que a gente fez? A gente simplesmente diminuiu o lucro. Quando eu diminui o meu profit, ele aumentou o meu rebaixamento. Mas eu posso muito bem chegar aqui. Outra configuração que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu posso deixar 600? Posso deixar 600 pontos aqui. Ok? Eu posso pegar aqui, ó, presta atenção. Percentual de lucro realizado. Eu posso chegar e falar assim: não, eu estou muito satisfeito quando eu atinjo 5% de lucro também. Então vamos deixar, ó, true e 5%. Se eu deixar esse aqui, ó, ativar lucro percentual realizado, significa que eu vou respeitar isso aqui, ó. Toda negociação que estiver sendo feita, quando ele atingir 5% de rentabilidade, ele vai fechar minhas ordens, tá certo? E isso serve também para valor realizado, que é se você marcar como verdadeiro, mas não, eu aconselho que você não faça isso agora, que isso aqui tudo são parâmetros que você tem que testar em backtest, tá? Teste em backtest para você sentir como que é, tá? Tem situações que o ativar lucro, valor realizado, não, eu estou satisfeito a cada 30 dólares que eu receber, tá ótimo. Beleza, mas tem momentos que não é, então tem que testar, tá? É muito importante isso. Então nós temos a opção também de verificar lucro somente nas vendas, verificar lucro na compra e aí por diante, tá? São parâmetros que tem que ser testados. Então todos desativados, mas se você ativar, ele passa a respeitar os valores que estão aqui. Tá? Eu estou dando só o exemplo sobre o percentual de lucro atingido. Então vamos deixar esse aqui, ó, verdadeiro e 5%. O restante dos parâmetros estão iguais, tá certo? Vamos dar um OK aqui e vamos começar o teste novamente. A diferença dessa configuração é que quando ele atingir, né, por mais que ele quer aquele lucro, vamos supor que ele chegue a abrir 6 ordens, 7 ordens. Então ele tem um lucro pré-definido. Mas nessa situação, quando ele atingir também 5%, ele vai fechar. Tá? Em certas situações ele vai fechar. Ah lá, fechou, 25 dólares. Eu tinha um saldo de 500, quando ele bateu em 25 ele fechou. Né? Ele atingiu 5% dessa operação. Ok? E ele vai fazer isso a cada operação. Tá? Por isso que eu falo que o robô, você não tem que estar em volta dele, porque ele vai estar trabalhando. Mas você tem que dar uma olhada ali, pelo menos uma vez por dia, para ver como é que está a situação. O dinheiro é seu, cara. O dinheiro não é meu não, o dinheiro é seu. Tá? O dinheiro que está ali naquele momento é seu. Então, em determinada situação, você pode falar assim, não, esse lucro aqui para mim está ótimo. Olha, eu comecei com uma banca de 500 dólares. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui agora. Vamos dar um exemplo ali, ó. Ele vai começar a dar lucro, quer ver? Ah lá, tá dando lucro. Às vezes você chega e fala assim, não, eu vou fechar nesse momento, tá ótimo. Você pode vir aqui, desse botão verde, e falar assim, fecha todas as ordens. Você pode fazer isso também, isso não é errado. Tá? As pessoas têm que entender que você pode interferir, por mais que o robô está trabalhando, tem hora que o lucro é tão satisfatório que você fala, não, tá ótimo, vou fechar essas ordens e pronto. É normal, tá? É normal. O importante é você conhecer a ferramenta e ver como que ela trabalha. Tá? Tá certo, pessoal? Então isso aqui são dicas que eu estou passando para você que está começando, que é muito importante. Olha lá, bateu mais 26, deu 26 dólares agora. Ó, fechou, 51 dólares. Pela realidade da coisa, aqui, ó, no dia 6 de janeiro, você já tinha batido sua meta de 10% ao mês. Você sabe o que é 10% ao mês? Se você pegar uma planilha aqui, ó, se você pegar uma planilha muito simples, tá? Eu vou fazer aqui um teste para você ver, para você entender. Tá? Se você pegar aqui, ó, vou fazer uma conta bem grosseira. Vamos pensar que eu tenho 500 dólares aqui. Ok? 500 dólares. Aqui eu pego e multiplico, tá? 500 vezes 10 dividido por 100. Então eu tenho um lucro de 50 dólares aqui no mês. Se eu pegar esse aqui, estou fazendo assim, gente, porque eu não sou muito bom em Excel não, tá? Faz parte. Tá aqui, 550. Aí você começa a ganhar 10% em cima de 10, que é o lucro sobre lucro, que é o juro composto, né? Vamos pensar assim. Preste atenção para você ver. Ó. 12 meses,
tá? Em 12 meses, os seus $500 em 12 meses virou $1.426. Tá? Isso não existe rentabilidade em lugar nenhum. Tá? Não existe. E se você fizer isso aqui durante 24 meses, vamos estender aqui para você ver. Olha aqui, ó, 24 meses. Só juro sobre juro, 10%. Em 2 anos, seus $500 virou $4.477. Tá? Entendeu? Em 2 anos. Então, a pessoa tem que pôr na cabeça que o dinheiro ele vai acontecendo conforme o tempo. Tá? Então, você hoje, de forma saudável, gastaria pelo menos, quer ver? Vamos fazer aqui 48 meses, tá? Que não é muito tempo. Se você pegasse aqui 48 meses, e 48 meses, os seus $500 operando somente 10% ao mês de lucro, que é possível, isso é possível, você teria $44 mil. Tá? $44 mil. Agora, quando as pessoas querem trabalhar de forma agressiva, ela pode chegar aqui e falar assim, não, eu quero pelo menos 30% ao mês. 30. Tá? Vamos supor que a pessoa quer 30. Vamos pensar em um ano o que viraria. Cara, em um ano, tá? Ganhando 30% ao mês, em um ano, você começaria com $500 e terminaria com $8.900. Só que eu te garanto que a exposição é bem maior. Nesse período aqui, ó, a exposição é bem maior. Tá? Você fica muito exposto. Para você ganhar 30% ao mês, a sua exposição seria enorme. Então você tem que tomar muito cuidado. Tá? É possível ganhar 30% ao mês? Cara, de conta pequena, claro que é. Tá? Claro que é. Mas será que ganhar 30% de $8.900 é fácil? Entendeu? Isso aí você tem que pensar. É muito diferente você pegar e ganhar 30% de uma conta de $500 do que ganhar 30% de uma conta de $8.900. Tá? Bem diferente. Por isso, vamos estender isso aqui para você ver. Vamos puxar até o final aqui para você ver. Por isso que eu não acredito em lucro exagerado. Bom, vamos aqui, ó. Tudo lucro de 30%. Se você começar com $500, em 2 anos, você teria $208 mil, $769. Você acha que isso é possível? Eu te falo que já tinha quebrado sua banca aqui no meio. Já tinha quebrado. Por que eu te falo isso? Porque quanto maior o seu dinheiro, menos exposto você vai querer estar. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão procurando Forex, a maioria das pessoas que compram os nossos reais, elas estão atrás de uma renda adicional por mês. Ou até viver disso totalmente. Então o que acontece? Quando a pessoa quer ganhar muito, ela até consegue quando tem pouco dinheiro. Eu vou ensinar isso para vocês. Eu vou fazer outros vídeos. Amanhã eu vou fazer outros vídeos onde você vai ver a possibilidade de aumentar os seus ganhos. Hoje eu mostrei condições de você ganhar 10% ao mês, ganhar 20%, né? Mas de forma mais moderada. Mas eu vou te mostrar também formas de ganhar mais agressivas. Só que você não vai conseguir fazer isso quando você tiver muito dinheiro. Você vai conseguir fazer isso quando você tem pouco dinheiro. A partir da hora que você tiver, não vou nem falar muito dinheiro, quando você tiver $10 mil, você já não vai querer transformar 10 em 10. 10 em 20, quer dizer. Você não vai querer pegar $10 mil e transformar em $20 mil, porque você vai estar arriscando muito o seu capital. Agora, quando você tem $1.000 e você quer fazer virar $2 mil, o seu prejuízo numa perda é bem menor. $1.000 é o quê? R$3.300, R$3.500? Né? Dependendo da situação, não mata ninguém. Agora, $10 mil já é 33, 34 mil dólares. Já faz a diferença, tá certo? Então, pessoal, hoje vamos ficando por aqui. Tá? Isso aqui foi um exemplo das possibilidades que você tem. Tá? E amanhã a gente vem com um novo vídeo, tá certo? Até mais.